Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Lateral esquerdo do Icasa, Thiaguinho destaca a responsabilidade de ser titular em jogo decisivo da Fares Lopes. Campo Grande de folga no feriado de finados. Ceará seca Curitiba para não ficar numa situação mais difícil na primeirona. Fortaleza mira G8 no jogo desta noite contra o Palmeiras. Diretoria do Ferroviário gostou e aprovou nova fórmula do campeonato cearense. Mesmo sem entrar em campo nesta rodada do meio de semana, que só joga à noite, o Palmeiras já comemora o título de campeão brasileiro com o tropeço do Internacional. 18-6. Vale Esportes é futebol de primeira. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos pra melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Último prazo para aderir ao Refis, o programa de recuperação fiscal. Lembrando que ao aderir o programa, o contribuinte poderá escolher o valor do seu débito consolidando à vista ou em até 6 parcelas mensais. Não quitando os débitos, o valor total da dívida acarretará em acréscimos. Por isso, aproveite a oportunidade para se regularizar e não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, feriado. Estamos aqui ao nosso lado, grande JF. Boa noite, meu filho. Boa noite, Delton. Um abraço pra você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos, noite de quarta-feira, informações do nosso futebol. A expectativa fica por conta para a grande decisão de domingo em casa de Pacajus, onde vamos conhecer se o Verdão vencer, vai confirmar o título da competição, meu querido Delton. É, rapaz, hoje já temos campeão brasileiro, João Filho. É verdade, tivemos 2 jogos agora à tarde. Você não gostou não, né, desse título ter saído agora à tarde, não, rapaz, né? Eu fiquei satisfeito demais. Você não quis preferir assistir o jogo, comemorar na hora do jogo, mas vou assistir do mesmo jeito. Vai, João Filho? Vou assistir comemorando. Não, pra mim já perdi a graça. Já perdeu a graça? Já. Eu não vou mais nem assistir o jogo. Bom, o Atlético Paranaense venceu o Goiás 3-2 hoje à tarde e o América Mineiro derrotou o Internacional pelo placar de 1-0. Essa vitória do América Mineiro confirma o título do Palmeiras, pois... Pra você ter ideia, os jogadores do Palmeiras já estão tomando lá umas brejas lá no vestiário. Tudo já estão tudo, na meropeia. Quem comprou o ingresso hoje pra Palmeiras e Fortaleza, hein, rapaz? Tudo na meropeia já. Então, mas nem aí. A ganhar mesmo. Enfim, o título... Não era melhor deixar pra tomar só depois, João Filho? Mas o Internacional não quis colaborar, né? Pois é, rapaz. A nossa festa, né, Era rapaz? melhor que fosse à noite. Mas... E o Internacional perdeu um pênalti ainda. Teve a chance de abrir o placar, o goleiro do América Mineiro defendeu. Enfim, o campeão brasileiro já está definido. É a Sociedade Esportiva Palmeiras, do português Abel Ferreira, Delton Sá. Tá certo, meu caro JF. Bora falar com a Luiz? Ave Maria. A Luiz Vilar tá com a gente, porque domingo tem decisão, e decisão é na Vale FM. Icasa e Pacajus, vale o título para o Verdão do Cariri. E se o Icasa quiser levantar o título domingo, a matemática é simples, né, Vilar? É só vencer o Pacajus. Boa noite pra você, Aloysio. É só vencer mesmo, JF. Boa noite pra você, boa noite, Delton, e boa noite pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando nesta quarta-feira, contagem regressiva para o jogo que vale o título da Taça Fares Lopes para a equipe do Icasa. Pois é, domingo, 4 da tarde, a equipe icasiana enfrenta o Pacajus e só necessita de uma vitória. Simples, 1-0, meio a 0 que seja, o Icasa levanta a taça de campeão da Fares Lopes. A equipe não vai depender de nenhum outro resultado caso faça a sua parte. Para isso, neste feriado de finados, a equipe voltou a trabalhar em tempo integral, não teve essa de descanso. Pela manhã, os atletas fizeram um trabalho físico na academia e agora à tarde o técnico Leandro Campos comandou um trabalho com bola no CT Praxedão, treino com campo reduzido. E a equipe icasiana tem aí a volta para essa partida do atacante Tarcísio, também do volante Guídio, e o Anderson Lessa também já está 100% da sua condição física para entrar em campo também diante do Pacajus. Porém, uma baixa é certa pelo setor esquerdo, que é o lateral Wender, que tomou o 3º cartão amarelo na última partida, está de fora desse jogo decisivo. Porém, o Thiaguinho, que chegou recentemente, já vai estar à disposição do técnico Leandro Campos e deve começar jogando. E foi com o Thiaguinho que a nossa reportagem conversou e ele destaca essa chegada ao Icasa já no decorrer da competição. Boa noite a todos. Eu vim, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Nunca tinha jogado no Icasa, uma oportunidade boa, onde eu conheço o Marcos Vinícius, que é auxiliar do professor, onde eu tive a oportunidade de jogar com ele em 2011, no América. E ele me convidou, o professor também me convidou, então aceitei a proposta. Não era para ter vindo antes, mas no começo teve um impassezinho, mas agora deu certo, né? No jogo lá,
lá em Sobral, então a gente conseguiu lá, nosso resultado positivo foi a vitória. Consegui entrar no segundo tempo ali, consegui poder ajudar meus companheiros, a gente saiu com a vitória de lá. Ô Thiaguinho, e você já foi campeão esse ano 2 vezes, da primeira e da segunda divisão do Piauiense, né? Como é que foram esses 11 meses, né, de 2022 para você? Olha, é só gratidão a Deus, né, por essas 2 conquistas aí, né? Pelo Campeonato Piauiense da Série A com o Fluminense, campeão, e da segunda com o Comercial, o time da minha cidade, né? E aqui espero poder também ser campeão. A gente sabe que é um jogo difícil também no domingo, então assim, a gente vai jogar em casa com a força da nossa torcida, então esperamos que a gente possa fazer um grande jogo e buscar o resultado positivo. Ô Thiaguinho, justamente no jogo que vale o título pro Icasa, o Wender acaba sendo suspenso e você vai assumir a titularidade. Como é que aumenta a responsabilidade do jogador num momento como esse, sem contar que vai ser teu primeiro jogo na Arena Romeirão, né? Isso com certeza, né? A Arena, um campo muito bom, a responsabilidade é grande. O menino que vem vindo, o Wender, é muito bom jogador, né? Espero poder corresponder à altura e quem sabe dar o meu melhor e a gente sair campeão. Ô Thiaguinho, essa foi a tua primeira semana de trabalhos aqui em Juazeiro do Norte. A adaptação para você foi rápida? Foi. O clima também, igual o meu estado também onde eu moro, então assim, não teve dificuldade nenhuma. O grupo aí é um grupo que soube me acolher muito bem, então só tenho que agradecer a rapaziada aí, ao professor e a todos que estão confiando no meu trabalho. Muito bem, ouvimos aí o lateral esquerdo Thiaguinho, de 34 anos, ele que é natural de Campo Maior, no Piauí. E no último jogo, Delton, lá em Guarani de Sobral, ele foi direto de casa, né? Não veio a Juazeiro do Norte. Então, ele começou de fato a trabalhar com o elenco da equipe do Icasa na última segunda-feira. Pois não? Qual é o parentesco dele com o Kleber Lavô? Rapaz, para essa voz, né? Ele falando aqui, o João Filho, a gente chegou logo a essa conclusão. Diz que isso não deve ser sobrinho do Kleber, alguma coisa do Kleber Lavô, né? Ele um pouco mais jovem, né? E por isso que a gente tá dizendo que é sobrinho. Ô Delton, mas se você pegar a entrevista do Wender, que é o lateral esquerdo titular, você vai ver uma semelhança também, viu? Eu nunca prestei atenção, rapaz. Rapaz, né? Pois é. Tá acho que aquele setor esquerdo ali, acho que fala assim, né? Tá certo. Mas vamos em frente, né? O técnico Leandro Campos tem aí o Thiaguinho à disposição, chegou a tempo, esperamos que ele faça uma grande partida e que o Icasa possa fazer, o coletivo, né? Não apenas o Thiaguinho, mas os outros atletas possam trazer esse título para o Verdão do Cariri, o bi seguido, né? E o terceiro da história da equipe icasiana. Valeu, Aloísio Vilar. João Filho, você também achou a voz do homem parecida com do ex-diretor de futebol do Icasa? Achei, bem parecida com a do nosso querido Kleber Lavô, que tem uma história muito bonita no futebol de Juazeiro. O futebol de Juazeiro tem a cara do Kleber Lavô e, assim, brincadeiras à parte, uma voz muito parecida. E tomara que o Thiaguinho possa fazer um bom jogo no próximo domingo e ajudar o Icasa a conquistar o título de campeão da Taça Fares Lopes. Fica aqui o nosso convite para o torcedor. A informação que os ingressos chegam amanhã, não é isso, Luiz? Não, JF, apenas na sexta-feira, inclusive ontem entrevistamos aqui o presidente, né, Aloísio Gregório, ele destacava essa demora que sempre acontece para que os ingressos cheguem de Fortaleza, né, mas na sexta-feira é uma certeza para o torcedor que os ingressos estejam Aloysio, no CT e nas farmácias. Esses ingressos só vêm com o delegado, é isso? Isso, Delton. Então apenas. E aí, essa dificuldade também já havia, né, tido nas outras partidas, e agora não foi diferente. O Aloísio, o presidente, né, até que tentou para que esses ingressos chegassem na quarta, na quinta, mas só na sexta mesmo. É uma pena, acaba dificultando a vida da diretoria, né? Porque amanhã, chegando amanhã, se chegassem amanhã, a diretoria já colocaria nos pontos de vendas para o torcedor se programar, começar a comprar os ingressos para ter uma festa bonita, mas vamos aguardar chegar a sexta-feira e o torcedor do Verdão faça a sua parte. Comodidade do torcedor, né? Dele poder comprar de forma antecipada e tudo, né? Não ter que estar... Porque, na verdade, quando você só tem os ingressos no dia do jogo, você acaba formando duas filas. É verdade. A fila para você comprar o ingresso e a fila para você entrar no estádio. Com certeza. E quando você vende de forma antecipada, você diminui uma dessas filas, né? Que é justamente a fila da compra do ingresso. Você já adianta bastante, né? É uma pena, é lamentável que ainda temos essa situação da federação só enviar os ingressos. Houve uma época em que esses ingressos eram enviados de forma antecipada, chegava aqui, mas de repente essas últimas ações têm sido assim, né? Com essa demora, sem esses ingressos chegarem
de forma antecipada, né? Enfim, a diretoria aguarda, torcedor da expectativa. Sexta-feira a turma vai poder comprar seu ingresso e domingo marcar presença no jogo do título. Não é isso, meu querido Vilar? É isso, JF. A gente espera que o torcedor possa abraçar o Icasa nesse momento tão importante. A gente sabe das dificuldades que aconteceram durante todo o ano. Infelizmente, esse rebaixamento que não foi dentro de campo aconteceu. O Icasa hoje é time de Série B, mas a gente espera que com esse título possa ser iniciada uma nova era pelos lados do Icasa, que o torcedor há tanto tempo espere, que a partir de agora as coisas possam decolar. Claro, o trabalho não deve parar por aí, mas esse pode ser o ponto de partida para um grande trabalho em 2023, JF. Tá legal então, a Luiz Vilar volta daqui a pouco com mais informações do time do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 22 minutos, 6 e 22 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Você vai na Novo Rio, conversa com meu amigo Roberto, com toda a equipe dele, para ter sempre o melhor negócio, a melhor condição para você sair de Chevrolet. Desculpem, 0 km na Novo Rio Veículos. A gente fala também da Comercial ZM, a concessionária Steel para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas e EPIs é na Comercial ZM, que está com a sua campanha de jardinagem com produtos Steel, preços incríveis para você. Tem roçadeiras a partir de R$ 1.159. Você pode comprar também pulverizadores a combustão e lavadoras de alta pressão na Comercial ZM, na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Agora eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Tem aqueles pratos deliciosos que conquistaram a nossa região, meu caro João Filho. Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Aí você tem aquelas entradas deliciosas, aquelas carnes de primeira, aquele atendimento espetacular. E você pode ligar e pedir de casa, é só você usar o delivery 98865-7741. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. Bom, registrar que daqui a pouco tem o podcast Multimídia da Elizabeth Monteiro, com a participação especial da modelo e atriz Suiane Moreira. Pois que já está aqui. Já está aqui nos estúdios da Vale FM. Estúdios, rapaz. Muito obrigado pela presença da Suiane, que é daqui de Juazeiro e faz muito sucesso pelo Brasil afora. Bom, na hora de comprar sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Se você for comprar terreno para investir ou construir, o corretor Daniel Victor é também o caminho seguro e já te dá uma boa dica. Conheça o loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro. Mais informações, fala com o Daniel Victor pelo 99615-1864. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Agora vamos falar da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste e do Brasil. Um detalhe, viu, meu caro João Filho? Moto seminova com a melhor condição para você comprar lá na Ares Motos. Você tem motos seminovas, Twister, Fan, tem Titan, tem Bros, Bis, NXR, tudo isso para você, ou XRE, para você, todas essas motos seminovas, revisadas, com garantia da Ares Motos, que você pode comprar até sem entrada. Motos novas também para você, com condição especial. Tem também Start, viu, João Filho? Com R$2.000 de desconto. Maravilha, maravilha. Meu amigo, você quer comprar uma Start 160 cilindradas com R$2.000 de desconto? Então procura amanhã cedinho na Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Bom, a gente fala também do Colégio Compasso. 2023 está chegando, então faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso. Mais informações na rua Odilon Gomes, 474, do bairro Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Colégio Compasso, traçando o futuro do seu filho. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Tem películas de alta performance com 10 anos de garantia e são térmicas essas películas. Coloque já no seu veículo, coloque com o doutor do fumê, o Edilson. Rua José Marrocos, número 408, o telefone 988054899. Ó, meu querido Delton, quem tá com a gente também aqui no Timaço é a Grage Veículos, compra, venda, troca e financia seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, é isto mesmo, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Black Novembro na Grage Veículos, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. Informações
informações 99208-8592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, em nome também de Genesis Solar. Se você está cansado de pagar absurdo em conta de energia, está na hora de você instalar energia solar na sua casa. Eu estou falando de Genesis Solar, financiamento 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com a sua conta de energia. Você também pode parcelar no seu cartão de crédito. Eu disse Genesis Solar. Chama no zap 981237956. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Bom, lembrando que estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval, pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, faça o seu pedido pelo 98842-9514. Agora, se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Eu disse Dourado Joias, transformando o seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panner, bom pão nosso, produzido de maneira semi-artesanal, com ingredientes selecionados da mais alta qualidade e o alto nível de higiene. No seu processo de fabricação e entrega, tem a linha completa para você: o pão hambúrguer, o hot dog, o pão de forma, o hamburgão, torradas, pão árabe, biscoitos e sequilhos, a linha completa integral light para você também. Mas não podemos esquecer da deliciosa massa para pastel Tasquinha. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp 99812-5851. Bom, a gente fala também da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem. A fábrica fica localizada na Avenida Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Bom, atacou o Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Tem muitas ofertas para você que está construindo, para você que está reformando, você está precisando aí, meu amigo, de produtos de qualidade para sua obra. Tá na hora de você dar uma passadinha na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Pisos, tintas, parte elétrica, hidráulica, tudo em oferta para você na Atacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Se você vai a Fortaleza, vai a passeio ou a negócios, hospede-se no melhor hotel da nossa capital. Qual é, João Hotel Filho? Amuarama, Delton Sá. Faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. O Genilson tá triste com você, viu, João? O Genilson? O que foi que eu fiz com o Genilson? Ele disse que você refugou o convite de Marco Valério de ir visitá-lo lá no Hotel Amuarama. Jamais. Eu tô morrendo de saudade do Amuarama. Ele disse que você se recusou a aceitar o convite do Marco Valério. Jamais eu faria isso, jamais. Tá lhe ouvindo lá em Fortaleza. Abraço pro querido amigo Genilson, um grande amigo que a gente conheceu através do Rádio Esportivo, pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Um abraço pro amigo Genilson. Grande Genilson no Hotel Amuarama, a casa do Caririense lá na capital cearense, João Filho. Maravilha, então. Vamos pra onde agora? Isso é quem manda. O senhor já falou da Madeireira Beira Rio? Não, mas fala aí do Tiagão da Madeireira Beira Rio. A Madeireira Beira Rio tem tudo pra você. Você que tá construindo, reformando, vai economizar de verdade na Madeireira Beira Rio. Madeiras, ripas, caibros. Tem linhas, madeirites, portas, forras e telhas. O material elétrico, hidráulico, entrega na obra com madeiras direto do Pará. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes com o seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. WhatsApp 99840-1976 e tem o número fixo 3512-5007. Você já falou do Erlim? Eu gostaria que o senhor falasse agora pra gente. Rapaz, a Fox tem os melhores aparelhos para você. Seja seu smartphone, o Android ou o seu iPhone, o meu amigo Erlim tem uma coleção completa para você. Além de ter os melhores técnicos especializados, seja em Juazeiro do Norte, seja no Crato, a loja lá da Senador Pompeu. Por exemplo, você está precisando estar com algum problema agora, está querendo comprar, está querendo vir dar uma olhadinha, a loja lá do Cariri Garden Shopping, do Cariri Shopping, está aberta então para você. Então dá um pulinho lá na Fox do nosso amigo Erlim.
18 horas e 30 minutos, 6h30, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, JF. Bom, daqui a pouco o Anderson Luiz vai chegar com informações atualizadas do time do Campo Grande. O Campo Grande que tem jogo decisivo agora contra o Pacatuba, é o jogo da volta. Perdeu o jogo da ida, meu querido Delton Sá, aqui no estádio Nautão em Barbalha, e vai ter que buscar aí a reabilitação, a classificação, se quiser subir para a segunda divisão do futebol cearense para o ano de 2023. A gente fala com o Anderson Luiz, está chegando agora. Antes do Anderson, deixa eu só mandar um alô aqui, João Filho. Pois não, meu querido Delton. Tá lá no bairro, ele tá dizendo que o bairro é Minha Casa Minha Vida. Eu acho que deve ser aquele lá na saída com destino lá, a usina. Quem é a Sabe fera? quem tá por lá? Quem? Edson da Bolegal. Rapaz, o grande Rapaz, Edson. semana passada eu pedi um bolo de cenoura e um bolo de leite ou mole, como Gostoso queiram. demais, gostoso Rapaz, demais. tu é louco, rapaz. Gostoso demais. Demorou muito pouco lá em casa na mesa. Demorou pouco? Foi. Porque e os meninos lá, meu amigo, foi um avança Juazeiro daquelas... Avança, Lembra da campanha Juazeiro. do Dr. Mauro Sampaio? Avança Juazeiro. Pronto, Avança, foi um Juazeiro. avança Juazeiro nesses bolos. Então mandar um abraço pro meu amigo Edson da Bolegal. Ô Edson, se tiver bolo na quinta ou na sexta-feira, pode trazer, meu filho. Tragam, que a gente recebe. Não, calma, João Filho. Você paga e eu como. Não, que conversa é essa? É. Vou levar pra casa pro Tá meu bom. menino. Não tem um menino desse tamanho que nem tu, não. Bom, a gente fala agora com o Anderson Luiz, que traz informações atualizadas do time do Campo Grande, aqui no Timaço da Vale FM. Um abraço, boa noite, Anderson. Boa noite, amigos do Vale Esportes. Olha, o time do Campo Grande segue focado para o próximo compromisso de time no próximo sábado, diante da equipe do Pacatuba. É o jogo da volta. O Campo Grande ontem amargou mais uma derrota no Campeonato Cearense da Série C, a segunda consecutiva, pelo mesmo placar, pelo placar de 1-0. Agora é uma fase semifinal, é mata-mata, vale tudo para o Campo Grande no próximo sábado. E repercute muito ainda a derrota de ontem do time do Campusca. O volante da Silva fala sobre os erros que o time teve durante o jogo para que culminasse nessa vitória diante do Pacatuba. Isso, para trabalhar para poder reverter. O que aconteceu durante o jogo foi o que o Severo tinha imposto, né? Que eles iriam vir só para bola aérea, e foi o que eles alcançaram, o gol. Mas ainda bem que o campeonato favorece pra gente o poder de reação, né? Temos que vencer lá para poder disputar nos pênaltis. E pedir a Deus que Ele possa abençoar e agradecer a Deus por ninguém ter saído lesionado, aí, apesar de alguns meninos saírem com dor. Mas vamos trabalhar para poder reverter a situação em Fortaleza. Tem muito o que conversar ainda, o João Severo com sua equipe, tem muito o que corrigir, alguns últimos detalhes para esse jogo do próximo sábado. É bom dizer que o Campo Grande precisa da vitória, só a vitória interessa ao Campusca. Se o Campo Grande conseguir o resultado positivo, que a vitória ainda leva o jogo para os pênaltis. Independente do resultado, do placar, o Campo Grande precisa vencer para levar o jogo para as penalidades máximas, para aí sim sonhar de fato com a volta para a segunda divisão do Campeonato Cearense. João Severo tem esses dias para trabalhar para esse jogo que vai acontecer, na verdade, em Pacajus, no estádio João Ronaldo. Estava previsto lá para o Euzi Cabral, lá para o estádio do Ferroviário, mas a federação acabou alterando o local da partida. O jogo vai acontecer no próximo sábado, lá no João Ronaldo, estádio do Pacajus. É uma parada difícil pro Campo Grande, precisa vencer o jogo, infelizmente perdeu aqui no chamado jogo de ida, Delton, mas é manter a confiança, vai ter alguns dias ainda para trabalhar o Severo para esse jogo importante, onde vale o acesso para a segundona, né? O nosso futebol, ele tem essas coisas, né? Ora você tem um campeonato que o saldo de gol prevalece, ora não tem saldo de gols, difícil de entender, né? Ora, não, esse critério é injusto, aí depois, não, agora ele é justo, né? Quer dizer, aí nós já vimos muitas decisões onde o saldo de gols prevaleceu e houve muita reclamação. E já tivemos situações onde não existia o saldo de gol, o cara metia 3, 4, depois perdia de 1, e aí reclamava, né? É difícil chegar a um bom termo nessa situação. Verdade. Em relação a regulamentos. Para o Campo Grande, uma boa, né? Porque perdeu, basta vencer. Também como o score foi mínimo, né? Não poderia ser outra tem totais condições de reverter, né, a situação. Aí de repente acha 2, 3 gols, vai reclamar que não tem saldo de gols. Mas é assim mesmo, é o nosso futebol, são as variáveis dos nossos dirigentes,
o momento de avaliar cada situação. Eu espero que o Campo Grande possa ter mais sorte, né? Eu não tive no jogo, a informação é que o Campo Grande jogou bem, mas já houve uma discussão ontem, o jogou bem, não ganhou, não resolveu nada, saiu derrotado. Não olhe para mim, não. Né? Aí, então, há quem ache melhor que o time, e eu também acho, melhor que jogue ruim e vença, do que jogar bem e não vencer. Muito obrigado pela parte que me toca. Que o Campo Grande possa ter essa condição de reverter o placar jogando lá em Pacajus diante do time do Pacatuba, né? O Pacatuba. Que fica ali do lado, né? Na cidade ali do lado, né? E que o Campo Grande consiga superar esses erros, falhas que tem apresentado, principalmente no setor ofensivo. Se você pegar a campanha do time do Campo Grande, fora a estreia, né, que ele marcou aqueles 3 gols contra o Limoeiro, de lá para cá, para encontrar o gol Campo Grande é uma dificuldade tremenda, né, para encontrar o caminho do gol, né? Então, torcer para que no sábado nós tenhamos uma tarde mais feliz dos atacantes do Campo Grande. Os atacantes estejam mais inspirados. Que eles consigam encontrar e enxergar aquela trave, consigam fazer os gols, ou o gol que seja necessário para a vitória, e depois ir para os pênaltis. Pênaltis, você acha que é competência ou loteria, João Filho? Sempre vou manter comigo a certeza que é competência. Competência, né? Loteria, não. Para mim, sempre será competência. Tá certo. Respeito, claro, a opinião de todos, mas para mim, disputa de pênaltis é competência. Tá certo, meu caro João Filho. Tá certo. Já já nós temos mais notícias do time do Icasa. Teremos notícias do Guarani, João Filho, aqui no programa Vale Esportes, porque tá aí o Campeonato Cearense, tudo programado, né? Já com fórmula de disputa, campeonato à vista, mas o Guarani tá sem presidente, João Filho. Uma executiva que ainda não foi formada uma chapa, né? No caso, o Conselho Deliberativo deve estar trabalhando aí nos bastidores para buscar uma resolução dessa situação, porque o Congresso já aconteceu, né? Congresso técnico, né? Fórmula de disputa, regulamento, e agora a gente fica na expectativa da divulgação da tabela. Guarani e Barbalha são os representantes da região do Cariri na primeira divisão do futebol estadual para o ano de 2023, meu querido Delton Sá. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Você quer receber o seu? Liga 988-380548. Bom, a gente fala também aqui no Futebol Show, aqui no Vale Esportes da Vale FM, das Farmácias Fernandes. São 6 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Tá certo, meu caro JF. Vamos pro intervalo? Vamos, a gente volta já já. A gente volta já já. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. E João Filho, estamos de volta com Sim. vários esportes do timaço da Vale FM. Delton Sá, JF. você é bom de adivinhar o time das pessoas que escutam a gente, né? De adivinhar? Não, ele torce pra... Sim. Certo, tô entendendo. Você é muito bom nisso. Agora eu quero que você diga pra gente aqui o time da Suiane. Você sabe qual é o time que a Suiane torce? Casa. Aqui em Juazeiro ela torce em casa. Viu? É? É não, Suiane? Eu tô dizendo pra você, ela vai dizer que não é, mas é. Torcedora do Cariri, rapaz. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? Não, e no cenário É porque é assim, mas antes da fama, antes dela sair daqui, que o Cariri não existia, ela torcia o Guarani. Ela torcia o Guarani. Dela. Deram não sabia, né? Não, tua irmã é torcedora do Guarani, não? Rapaz, você vai acabar se complicando, não, sabe? Não, porque eu até... Em nível nacional, você é Flamengo, Suiane. Tá certo. Deu certo não, João. Deu certo não, Delton. Deu não. Deu não. Bom, diante disso, vamos a Aloysio Vilar, que vai trazer mais informações. Cadê Los Peds? Que o meio de campo chega já. JF, meus parabéns, viu? Muito obrigado, Aloysio. Parabéns ao Marco Valério, aproveitar para abraçar os palmeirenses, uma grande novidade, né? Esse título do Palmeiras, Delton, ninguém esperava. Parabenizar o Cristiano Santana, que é o esposo da minha irmã mais velha, a Patrícia, que é palmeirense. Torcedor do Palmeiras também? Francildo Gonçalves, lá no Crato, nosso colega radialista. Meu querido amigo Francildo, não sabia palmeirense que ele... doente, Não Francildo. sabia que ele tinha ele torce pra quem, não, o Francildo? Eu via o Francildo andar com camisa da época que Marcelinho Carioca jogava no Corinthians com a camisa 7 do Marcelinho, pra cima e pra baixo. No fundo ele é corintiano, rapaz. Eu acho que essa história de palmeirense aí não rola, não. Bem, Delton Sá, sobre o Icasa, a equipe volta a trabalhar amanhã à tarde apenas lá no CT Praxedão. E tem torcedor perguntando aqui no chat do Vale Esportes, né, no YouTube, quanto é o ingresso. E os ingressos não tiveram alteração nos valores. R$20 arquibancadas, qualquer que seja o setor da Arena Romeirão, R$40 nas cadeiras premium com meia de 20 e R$50 nos camarotes. Repetindo, R$20 arquibancada, R$40 cadeiras premium com a meia de 20 e R$50 camarotes, os mesmos preços que já foram aplicados em todas as outras partidas dessa Fares Lopes. Então permanece para o jogo de domingo, 4 da tarde, contra a equipe do Pacajus, né? Lembrar o torcedor, né, que os ingressos chegam apenas na sexta-feira, os pontos de venda também são os mesmos, o CT Praxedão, as farmácias Fernandes, e eu acredito, Delton, que apenas no sábado é que os ingressos estarão à disposição lá na Arena Romeirão. Sempre tem esse delay, né? Os ingressos chegam em um dia, começam as vendas no CT e apenas no dia seguinte é que eles começam a ser comercializados na bilheteria de número 1 da Arena Romeirão. Tem uma coisa que tá me preocupando o que, pra diga? domingo. O que, Delton? Porque vai ter um feirão de veículos no estacionamento do Romeirão. Domingo. O feirão vai até o domingo. Pelo que eu entendi. De 4 a 6 Sim. de novembro. Então é de sexta a domingo. E aí, como é que vai ser? Não vai ter estacionamento pro torcedor, não? Do Icasa no Romeirão, no domingo? Eu acho que a administração do Romeirão deve entrar assim utilizar não o estacionamento por completo, mas uma parte dele para que haja o feirão e, consequentemente, a outra parte seja liberada para os carros, as pessoas estacionarem para assistir o jogo. João Filho, é um feirão, João Filho. Eu sei, não. Mas o estacionamento não é pequeno, não, é grande. Não, mas será? Porque o fiquei feirão, na pelo que eu já vi também lá a posição, o feirão já vai ficar justamente do lado da entrada do acesso, né, do estacionamento, que é ali em frente à delegacia, né? Sim. E ali pelo acesso já vai ser a entrada do feirão. Foi uma situação que eu vi
E eu vi também a publicidade do feirão e me chamou logo a atenção, porque o feirão é sexta, sábado e domingo. Sim. Mas o domingo até que horas, né? Tem isso também. Tudo bem. Se terminar de manhã, cedo, né? Se terminar meio-dia. até meio-dia, o feirão no domingo. Foi uma situação que me preocupou ao ver, né, que nós teremos essa realização do feirão lá no estacionamento da Arena Romeirão no domingo, dia do jogo. Deixa eu só trazer um questionamento do torcedor, Delton, aqui no chat do YouTube, que pergunta, é o Roberto Rodrigues, se a taça de campeão da Fares Lopes vai estar na Arena. E é um ponto interessante que provavelmente não, viu? A federação só esteja com essa taça pronta na última rodada. Então o Icasa pode ser campeão domingo, vai fazer aquela festa, mas não vai ter a cerimônia das medalhas, de levantar a taça. Pode ser que não, Aloysio. Pode ser que a federação já esteja com esse troféu preparado. É, justamente e isso. Quando que o delegado vier para Juazeiro, o delegado sempre chega na sexta-feira, né? Olha, eu acho que com a possibilidade... Mas a informação foi repassada para a diretoria. Do título, eu acho que a possibilidade do título no domingo, eu acho que o presidente da federação, inclusive, deve estar em Juazeiro do Norte. Deve estar também. E quem sabe o Mauro Carmelli não traz a taça, né? Tomara, né? A gente espera que aí a festa fica completa. Mas até o momento, a gente traz a informação de momento, né? A informação que foi repassada é que não teria taça nesse domingo ainda. Que ficaria apenas para a última rodada. Enfim, tomara que isso não aconteça, né? Porque a festa tem que ser completa, né, JP? Tem que ganhar, fazer volta olímpica, levantar taça, tirar foto com a taça, assim como aconteceu ano passado. Pode, né? dadas as devidas proporções, pode ser que o Palmeiras não levante a taça hoje. Já é justamente. campeão brasileiro. Vai jogar contra o Fortaleza. Será que a CBF vai levar a taça de campeão pro estádio hoje, Delton? Tem que levar, né? Não, eu acho que o Fortaleza levar? Não, a CBF leva a taça hoje pro estádio do Palmeiras, já para entregar pro Palmeiras? Deveria levar. É válido. Deveria levar, né? Deveria. Eu acho que já deveria. O time já receberia a taça de campeão brasileiro já. Enfim. Mais algum detalhe, meu querido? Muito bem, só mandar um alô aqui especial pro Luiz da Cagés, que tava agora há pouco lá com a gente no CT Praxidão. Um abraço também pra minha namorada, que disse que eu não mando alô pra ela, JF. Pois mande Você um acha abraço pra ela? Que a Ruth disse que eu não mando alô pra ela, que eu mando alô pra todo mundo. Um abraço, um beijo pra ela. Foi grande. E pra minha Rutinha pequena também, porque a minha filha se chama Ruth e a namorada se chama Ruth também. Muito bem. Todo mundo é Ruth. Raquel. A Raquel vem depois. Raquel. Um abraço a todos, boa noite, amanhã a gente volta. volta. A Ruth e a Raquel, né? E não é toda panela de pressão que aguenta não, Rutinha. Viu? Vamos ao Kilmer de Campos, Delton? Meu querido pressão. Não é todo Maracanã lotado que aguenta não. Já foi grande. Pressão essa altura do Desde domingo a pressão na eleição. Bom, 18h50, daqui a pouco tem um podcast com a Elizabeth. Francisco Souza, pro Alan Samir, Alan Bida, pro Roberto, pro Belarmino. Galera que tá mandando pelado, a galera que tá mandando escuta a rádio, pessoal que tá acompanhando, tá bom? Até no dia de finados. Ô, meu querido Delton, vamos ao Kilmer de Belo Campos? Vamos, rapaz, tô esperando para ouvir a voz do Kilmer de Campos. Grande abraço para você, Kilmer, boa noite. Um abraço, querido JF, grande Delton Sá, amigos do Timaço da Vale FM. Antes de tudo, parabenizar a grandiosa torcida do Palmeiras, campeã do Brasil. Só não concordo, me permitam, quando falo que o Palmeiras é eneadeca campeão. Isso não existe. Aí o Palmeiras precisava ser 11 vezes campeão brasileiro seguidos, que não é, né? E outra, aqueles títulos cacarecos antes de 1971 também não valem. Então o Palmeiras não tem 11 títulos. Então com esse de hoje são quantos na sua visão? Não sei, eu não contei. Tá. Eu não contei. Eu sei que de 71 para cá é o Campeonato Brasileiro legítimo. Você conta de 71 para cá e você atribui o título do Palmeiras. Porque senão vira bagunça. Porque aí eu vou contar o título de 1900 antigamente, aquela história do Palmeiras dizer que foi campeão mundial num torneio cacareco. Não existe. O Palmeiras nunca foi campeão mundial, mas é o legítimo. Campeão mundial foi o Flamengo, em 81, naquele timaço do Zico. O São Paulo é tricampeão do mundo. O Grêmio, naquela final contra o Hamburgo. O Grêmio de Hugo de Leon, de Mazzaropi, de Paulo Roberto. Agora, você querer enfiar um título do Palmeiras, de 1950, lá vai bolinha, como campeão brasileiro, como campeão do mundo, não vale, né, JF? É um assunto bem complexo, né? Até porque a FIFA só reconhece os campeões mundiais de 2005 pra cá, né?
tudo bem. É outra situação. É outra situação, né? Porque aquelas disputas intercontinentais que aconteciam no Japão também não eram com a chancela da FIFA. Não era com a chancela. Não eram campeonatos mundiais, né? Fazia o campeão da Europa com o campeão da América do Sul, mas sequer tinha participação de América do Norte, de Ásia. Aí você quer dizer, Delton Sá, que o Flamengo não é campeão do mundo? Bom, de acordo com a FIFA... De acordo com a FIFA, ela criou o primeiro campeonato mundial interclubes, foi realizado no Brasil... Em 2005. 2005. Que foi aquele que o Corinthians, como convidado, foi campeão mundial. E o vice-campeão foi o Vasco. Foi o Vasco da Gama. Então, assim, pra FIFA, aquele foi o primeiro mundial interclubes, ou mundial de clubes, como queiram, enfim... realizado oficialmente pela entidade maior do futebol mundial. A gente vai por ela aqui. Agora, o que é que acontece? Tinha, né, esse peso, tanto que, Kilmer, o Intercontinental nunca foi uma competição levada muito a sério pelos europeus. Você lembra bem disso, que os europeus iam jogar essa decisão contra o campeão da América do Sul, muitas vezes chegavam na véspera do jogo, jogavam com o time principal durante a semana os campeonatos europeus, iam pra lá e, bom, ganhasse, beleza, se não ganhasse também, o mundo continuava do mesmo jeito. Agora não. Agora eles cuidam, tratam dessa competição de forma diferente. Já tem um pouco mais de atenção para a competição, apesar das exigências de só entrarem ali na fase semifinal, já para fazer no máximo 2 partidas no Mundial de Clubes, né? E com relação ao Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é 11 vezes ou não? Eita, cara, é a mesma concepção, né? É a mesma concepção, que houve uma unificação, né? Porque, por exemplo, até 1970, aquele título que foi o último, foi o do Fluminense, em 1970, era a Taça Roberto Gomes Pedrosa, que era tido pro futebol brasileiro como Campeonato Brasileiro, mas de fato o Campeonato Brasileiro, organizado, veio em 71. Acho que o Atlético Mineiro, né? O primeiro campeão. O Atlético Mineiro foi o campeão. Não foi o Atlético, não? Foi o Atlético Mineiro, Galo, né? O Atlético. Foi o Galo, 71. Foi o Galo, sim. Então, assim, é meio complicado, porque no meio desses títulos teve Copa União, teve Taça João Avelange, virada de mesa, né? E aí, de repente, o que não vale para a Copa União, aquela briga do Flamengo Esporte, aí o pessoal volta no tempo. Eu não quero entrar muito nesse mérito não, sabe, Kilmer? Porque eu acho que acaba tendo razão um lado, do outro também, e aí... As entidades, né? A CBF unificou e a FIFA só reconhece os campeões mundiais de 2005 pra cá. Mas deixa o palmeirense comemorar, não vai? Deixa a gente comemorar, Kilmer, pelo amor de Deus. Uma coisa eu concordo com você. A taça deveria ser entregue hoje, porque o Palmeiras é o legítimo campeão brasileiro. Isso não se discute. Tá certo. Ó, o Edilson da Sofumê já tá dando as palmas aqui, ó. Porque ele, como bom corintiano... Ah, tá muito entendendo? bem. Até que enfim você acertou uma. Eu acertei o time do Edilson? Até que enfim você acertou uma. Rapaz, aí, ó. Comemorando. Que foi o primeiro campeão mundial, o Corinthians. Né? Grande, pois é. Kilmer de Campos, o Ceará tem salvação, Kilmer? Rapaz, a situação do Ceará é dificílima. Com a vitória ontem do Cuiabá para cima da minha segunda pele, o Botafogo de Futebol e Regatas. 2-0 para o Cuiabá. O Ceará agora seca. O cenário é difícil e pode piorar se o Coritiba hoje vencer o Juventude. O jogo começa daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Clebão foi expulso, o Clebão que já vestiu a camisa do Guarani, já vestiu a camisa do Icasa, e foi a terceira expulsão do Clebão do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Do lado do Fortaleza, tenho certeza que lá no Tricolor de Aço, que joga hoje contra o Palmeiras em São Paulo, na concentração, eu acho que para o Fortaleza foi melhor a vitória do América de BH agora à tarde, contra o Inter 1-0, porque o Palmeiras já vai entrar mais relaxado, é claro, não vai querer perder o jogo perante casa cheia, mas vai entrar mais relaxado para o Fortaleza, foi melhor. A CBF alterou o jogo do Fortaleza, o horário do jogo do Fortaleza contra o Atlético de Goiás. Seria domingo à noite, agora será domingo à tarde. Às 4 da tarde, o jogo da TV aberta. Vocês se lembram do Renato Kaiser, que veio do Atlético Paraná, precedido de um grande cartaz, acabou fazendo algumas lambanças aqui e acabou sendo emprestado para o Daegon Hanasitsen, da Coreia do Sul. Só que por lá ele rompeu o
tendão de Aquiles e fará recuperação aqui no Brasil. É uma contusão chata e de difícil recuperação. Mas vamos torcer que o Renato Kaiser passe por essa. Fortaleza mira o G8, precisa ganhar do Palmeiras para continuar sonhando com Taça Libertadores de América, e o jogo começa hoje às 21h30. Fortaleza que pretende colocar água no chope do campeão brasileiro. Para o jogo do final de semana contra o Atlético de Goiás, domingo à tarde aqui no Castelão, que seria 18h30, a diretoria do Fortaleza soltou a primeira parcial. 23.813 ingressos já ou vendidos ou batido o martelo no check-in. Ou seja, a preço de agora, 24 mil torcedores. Com certeza, no final de semana, mais de 45 mil torcedores do Leão. E detalhe, Fortaleza ganhando do Atlético, o de Goiás, ajuda o Ceará. Se o Fortaleza perde, acaba de afundar o Vozão de Porangabuçu. Ontem tivemos o jogo do Itarema contra o Crateús pela 4ª divisão do campeonato, ou melhor, pela 3ª divisão do campeonato cearense. E segundo informações na Barra, foi o último jogo antes do fechamento do Cabralzão. O Cabralzão que vai passar por uma melhoria de gramado, melhoria de alambrado e da iluminação também artificial, porque a intenção da diretoria do Ferroviário realizar jogos contra o pessoal do Baixo Clero na Copa do Brasil, lá no Cabralzão, no Brasileirão 4ª divisão, se não for um time, um adversário de ponta, vai para o Cabralzão, e no Campeonato Cearense também. Falando em Campeonato Cearense, o regulamento que já foi aprovado e tão debatido por vocês ontem e hoje também, Ferroviário gostou da fórmula, até porque o Ferroviário fica equiparado com os outros dois bicudos aqui da capital, o Ceará e o Fortaleza, que vão ter que jogar a primeira fase do campeonato. Se terminarem em primeiro lugar, é que pulam direto para as semifinais. Parabenizando mais uma vez, viu, JF, você, JF, grande Marco Valério, os torcedores do Palmeiras, mais uma vez, campeão brasileiro. E aquela história, eu não posso fugir disso. Título merecido pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o melhor time do Campeonato Brasileiro 2022. Um abraço. Valeu, Kilmer, um abraço pra você, obrigado pelas informações, meu querido Delton Sá. Vamos embora, a bola, que a vamos embora. Já tá aí, Elizabeth aí. Já tá aqui. Olha ela aí já. 19 horas agora pelo Brasileirão, tem Atlético Goianiense e Santos. Vai dar Santos. Avaí e Bragantino. Vai dar Bragantino. E a bola vai rolar também para o jogo do já rebaixado Juventude contra o Coritiba. Coritiba. E não tem Fortaleza, não? Não, Fortaleza tem Flamengo e Corinthians hoje. Certo. E Palmeiras e Fortaleza. Sim, senhor. Quem ganha? Flamengo e Corinthians. Mengão. Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza. Muito não, bem. Não, Fortaleza. Palmeiras já ganhou, amigo. Tem mais graça não, né? Vamos embora. Valeu, gente. Grande abraço. Elizabeth tá fazendo pressão aí. Na sequência, podcast Multimídia. Elizabeth Monteiro. Tchau, tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. There's a magic I can't hold.
7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us one. Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. Vale FM, a maior audiência. Elizabeth, quanto tempo? Luan, tudo bem? Estou impactada com o Cariri Center. Essa loja premium está simplesmente incrível. Nós crescemos, aumentamos o nosso mix de produtos e hoje somos referência no atacado e no varejo. Estão de parabéns, hein, Luan? Vamos tomar um café? Eu já conhecia o restaurante da Lagoa Seca, mas esse daqui... Ah, então esse daqui é no mesmo padrão, com café da manhã, almoço, café da tarde, várias estações, uma mais deliciosa que a outra. Cariri Center, no atacado e no varejo, sempre o melhor preço. A sua lista de casamento na Casa do Eletricista fica mais completa. Além de todos os presentes que a noiva sonha, lá também tem várias opções para o noivo ficar muito feliz. Desde um conjunto de panelas até um jogo de taças para cervejas. E se o noivo for um cara que gosta de fazer tudo em casa, o que ele pode incluir na sua lista? Tudo o que ele precisa para deixar sua casa sempre nova. Mas o noivo não pode esquecer de incluir na sua lista de casamento todos os utensílios para fazer o melhor churrasco do fim de semana. Casa do Eletricista, desde 1976, fazendo parte da sua história. A Casa Show tem o que você precisa para a sua construção, seja piso, porcelanato, revestimento, louças e metais. Pensou em construir, reformar ou decorar? Aqui é o melhor lugar para comprar, com uma variedade de qualidade de produtos para atender a sua necessidade. Visite-nos e conheça nossas ofertas. Entrega e atendimento de qualidade para a sua casa tem ambientes acolhedores é na Casa Show, porque sua construção merece o melhor. Até onde vai a sua vontade de aprender? E se essa vontade pudesse te dar prêmios? Vem rir à toa no Enem com a Secap. São aulões gratuitos para o Enem que te dão possibilidade de ganhar prêmios, como notebook, smartphone, smartwatch, tablet e óculos de realidade virtual. Consulte o regulamento da promoção e inscreva-se através do nosso site, faculdadesecap.edu.br. Venha aproveitar a nossa Secap. Quando você busca algo para você, você quer sempre o melhor, né? Falo sobre a importância de escolher um bom profissional, apto, preparado e com formação específica em rinoplastia. Não é isso, doutora Natália? Isso, Elizabeth. Trouxemos para a região do Cariri o Instituto de Rinoplastia do Cariri, o único com médicos otorrinolaringologistas e especialistas em rinoplastia. Aqui, a estética e a função caminham juntos. Que ótimo, doutora Natália Couto. Um nariz mais bonito e harmonioso. E se tiver queixas respiratórias, ainda vai respirar melhor. No grau técnico, você já começa ganhando. No ato da sua matrícula, informe que você viu o anúncio no podcast multimídia e ganhe R$300 em desconto. Aqui você encontra cursos técnicos como enfermagem, segurança do trabalho, radiologia e administração. No grau técnico, você dispõe de uma agência de emprego para te auxiliar a ingressar no mercado de trabalho. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula agora mesmo e concorra a uma viagem de férias. Saiba mais acessando grautecnico.com.br. Pense no futuro, faça grau técnico. Todo
Todo dia você acorda cedo, batalha, vai à luta buscando o melhor para o seu negócio. Para realizar seus projetos profissionais, é essencial que você e sua equipe estejam com saúde. Você pode ter Unimed Cariri a partir de um colaborador e aproveitar as melhores opções de planos de saúde corporativos. Conte com a ampla cobertura de uma rede credenciada, altamente qualificada e uma estrutura completa. Para atingir suas metas e realizar seus sonhos, conte com a gente. Plantão de vendas 88-3566-2031. Unimed Cariri, planos empresariais para realizar o seu próximo plano. Começa agora o programa que vai conectar você com os assuntos mais importantes do momento. Podcast Multimídia. Saúde, educação, política, comportamento, humor. Tudo conduzido de forma leve e descontraída. Podcast Multimídia. A partir de agora, com Elizabeth Monteiro. Patrocínio Três Corações. Casa do Eletricista Home Center. Grau Técnico. Supermercados Cariri Center. Casa Show. Instituto de Rinoplastia do Cariri. Faculdade Secap e Unimed Cariri. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Podcast Multimídia. Estamos começando esse programa. É um dia muito especial, um dia de lembrar aquelas pessoas que já se foram, nossos entes queridos. É um dia em que o céu está em festa, porque muitas luzes foram acesas, muitas velas, muitas homenagens. E para deixar externado aqui no podcast Multimídia a todas as pessoas hoje que lembram do seu ente queridos, muitas orações, com muito carinho, que eu inicio o podcast Multimídia nessa noite de hoje, dizendo que é uma noite iluminada no céu e uma noite iluminada aqui na terra também. Então, sinta-se abraçado todos e confortado nesse dia especial. Boa noite, Adalberto, tudo bem? Opa, boa noite para você, Elizabeth, boa noite especial aos nossos convidados e em especial também a você que está em casa, já de ouvido, colado com a gente, aguardando mais um podcast multimídia que está entrando no ar a partir de agora. Entrando no ar em grande estilo, com duas pessoas maravilhosas, no nosso 20º episódio. Olha, gente, nós já estamos aqui em 20 episódios, hein? Então, hoje eu estou recebendo duas pessoas muito especiais, que têm muito da veia do Cariri, muito da arte, da cultura, do que é nosso, imprimido na identidade. Eu estou com ela, Suiane Moreira. Olá, Suiane, boa noite, tudo bem? Amor? Boa noite, minha gente, boa noite a todos. Boa noite. Olha, Suiane, quando eu encontrei lá no Belarus, eu disse, vou convidar a Suiane já de antemão para ir no podcast, porque eu acho que você traz muito do Cariri, retrata muito, tanto aqui dentro como fora. Então, eu costumo dizer que você é de fato um embaixador aqui da nossa região do Cariri. Oi, Davi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Quanto tempo, né, Davi? Eu estava fazendo uma cronologia aqui para lembrar de quando a gente tinha se encontrado, né? Porque você foi no programa Multimídia e eu lembro que você estava em começo de carreira e até lá você já evoluiu bastante, né, Davi? Sim, foi quando eu estava experimentando. Faz muito tempo. Isso é muito bom, esses reencontros também. Com certeza. Davi, fala o que mudou desde então, do princípio. Nossa, graças a Deus, muita coisa mudou. Eu estava iniciando, acho que era de fato naquele campo do sonho ainda, né? E aí muitas coisas se tornaram realidade, e agora eu tenho uma carreira, de fato. E isso é muito lindo, né, Davi? Porque é um crescimento que foi gradativo, né, gradual, que você foi construindo essa carreira e, tipo, você tem mais projeção lá fora. Fala pra gente, como foi esse caminho aí? Acho que foi um caminho de muito trabalho, na verdade, sabe? Como a gente estava até falando, naquele momento era um momento de experimentação, de eu entender, eu sabia que eu queria cantar, queria ter uma carreira como profissional, só que eu tava entendendo como que essas coisas funcionavam. E aí, de lá pra cá, foram acontecendo, eu fui aprendendo muito na prática. E, graças a Deus, eu sempre bati muito na tecla de que se você acredita e sonha com algo, você tem que correr atrás. E até que as coisas começaram a acontecer e estamos aqui agora. E é isso, o universo flui para quem trabalha, né? Exato. Suiane, falando no universo que flui para quem trabalha, são muitos trabalhos, né? E, tipo, uma coisa muito peculiar que eu acho sua é porque você leva essa identidade, leva o Cariri, como eu disse, além, muito mais além do que só trabalhos regionais. Você veio para o Cariri porque você é daqui e eu sei que você tem esse sentimento de pertencimento à nossa região. E como é promover o Cariri em várias esferas? Eu sou daqui de Juazeiro, né? Sou do Cariri, nascida e criada.
Comecei minha carreira de modelo aos 17 anos, né? Eu levanto mesmo a bandeira do Cariri porque eu não só acreditei no meu trabalho, no que eu queria, no sonho que eu queria realizar, mas também em outros artistas também que são daqui da região do Cariri e outros profissionais também da arte, né, que eu levanto mesmo essa bandeira. Eu trabalho aqui em Juazeiro do Norte. Hoje eu moro em Juazeiro do Norte, graças a Deus, né? Por uma questão mesmo de eu querer estar aqui, de querer estar perto da minha família, de querer estar perto dos meus amigos e poder conciliar, né, esse trabalho que eu tenho, né? Já trabalho há mais de 24 anos no mercado nacional e eu consigo conciliar, morar aqui e trabalhar lá fora. Com certeza você vem de grandes trabalhos. Um abraço aqui, ó, interrompendo, para o meu amigo Firmo, que morou muito tempo no Cariri e vem agora aqui no Cariri promovendo uma festa aí top, não é isso, Firmo? Sei lá, desculpa a invasão. Beijo, tchau, tchau. Bom, Suiane, voltando para cá, me diz, todo esse contexto, quantos anos você tem de carreira? Porque a sua carreira ela foi internacional, ela é até hoje uma carreira de grande projeção e você agora tem até festival, né? Aí você nos spoiler falando pra gente aqui já nos bastidores. Fala. Sim, eu tenho, nem eu falei, né? Eu tenho 24 anos de profissão, né? De carreira, né? E né, fui descoberta no concurso da Ford, né? Que é um concurso mundial, foi a agência que me descobriu, né? Mas quem me descobriu aqui em Juazeiro do Norte foi o Jonathan Keys, né, que era uma pessoa maravilhosa, era um pai para muitas meninas, né, que iniciavam sua carreira de modelo na época. Ô, Suiane, te interrompendo um pouquinho, conta um pouco dessa história, porque podcast é história, a gente, tipo, discernir, você pode entrar no assunto, viu, pode ficar à vontade, porque isso não é uma entrevista, então, assim, a gente pode quebrar esse estado aqui, o podcast é para isso, receber vocês de uma forma bem descontraída. Jonathan Keys é uma figura que eu quis conhecer, mas não é da minha época, mas diziam para mim, até hoje, as pessoas falam que os grandes prêmios, os grandes eventos eram realizados por ele. Então. Ele era um grande promotor, era um grande profissional, ele tinha agência de modelos, ele fazia grandes eventos, e eu lembro que na época tinha um destaque, né, a festa destaque, onde ele fazia o mesmo trabalho que você faz com multimídia, né, com essas empresas de destaque aqui na região do Cariri. Então ele tinha esse evento, né? E o Jonathan era o pai de todos, assim, pai de todas as meninas que trabalhavam na época com ele. E eu aprendi muito com ele, ele me ensinou muito. O primeiro curso de modelo que eu ministrei, eu tinha 16 anos de idade, porque ele me colocou e eu falei, Jonathan, eu não sei como é que eu vou falar com as meninas. E aí ele falou, você vai porque você aprendeu e você sabe fazer. Assim, eu um pouco tímida para falar, mas vai porque eu sei que você sabe e que você tem potencial. E aí começou esses trabalhos, né? A trabalhar com o Jonathan. A minha mãe adorava ele também. Na época que eu fui para o concurso da Ford, foi na mesma semana que ele foi assassinado. Foi muito difícil